E aí, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos de volta a mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos falar sobre produtos notáveis e fatoração, beleza? Na aula passada nós falamos sobre potências e resolvemos alguns exercícios da nossa lista que eu deixei aí com vocês, certo? Trabalhamos também notação científica dentro de alguns contextos. Nós vamos aprimorar aqui o conhecimento sobre produtos notáveis e fatoração, relembrar algumas propriedades que são importantes, certo? Lembrando que esse conteúdo ele é abordado dentro de alguns vestibulares tradicionais. O Enem pode abordar ele, pessoal, de uma forma mais contextualizada. Por isso é importante nós trazermos aqui para vocês novamente as principais propriedades da fatoração e dos produtos notáveis. Me acompanhem aí, certo? Olha só, quando a gente for falar de produtos notáveis, nós vamos ter aqui o seguinte. Considerando A e B, ó. Considere A, B e C números reais, certo? Considere A, B e C números reais. Então aqui vai valer as propriedades, ó. Primeira, propriedade 1. Quando eu tiver algo desse tipo, ó, A ao quadrado menos A ao quadrado menos B ao quadrado, eu vou ter um produto notável desse tipo. A mais B, que multiplica A menos B. Beleza? Isso aqui é chamado de produto da soma pela diferença. É importante relembrarmos essa propriedade. Ela é muito abordada dentro de algumas questões. Beleza? Então, toda vez que eu tiver um número elevado ao quadrado menos outro número elevado ao quadrado, eu vou ter isso aqui, ó. A mais B que multiplica A menos B. Produto da soma pela diferença desses valores. É a nossa primeira propriedade dos produtos notáveis. A segunda é essa aqui, pessoal, ó. É o quadrado da soma de dois termos. Eu tenho aqui A mais B ao quadrado. Isso aqui a gente vai ter A mais B que multiplica A mais B. A gente lembra lá nas séries iniciais que o professor sempre abordava pedindo para que a gente decorasse essa expressão, beleza? Então a gente cita ela dessa forma, ó. Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, certinho? Aqui, se eu tiver na propriedade 3 a diferença, ó, quadrado da diferença de dois termos, nós vamos ter o seguinte: quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, certinho? Então vamos cá, ó. Lembra comigo, isso aqui é diferença de dois quadrados. Cuidado, ó. Isso aqui é quadrado da diferença. Cuidado que você tem que ter esse aqui, ó. Ó, muita atenção, tá bom? Ó, veja aqui comigo. Cuidado devido a ser tomado é esse. Isso aqui, A menos B ao quadrado é diferente de A ao quadrado menos B ao quadrado. Beleza? Não esquece, isso aqui não é a mesma coisa. Isso aqui é quadrado da diferença de dois termos, isso aqui é a diferença de dois quadrados. Quando eu tiver a diferença de dois quadrados, eu vou fazer o quê? Produto da soma pela diferença. Quando eu tiver o quadrado da diferença de dois termos, eu vou só fazer o produto aqui, ó. Quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Beleza, pessoal? Outras propriedades lá dos produtos notáveis é essa aqui, ó. Propriedade 4. Se eu tiver aqui, ó, o cubo da soma de dois termos. Cubo da soma de dois termos, ó. Propriedade 4. Se eu tiver aqui A
mais B ao cubo. Como vai ficar essa propriedade? É o seguinte, ó. É o cubo do primeiro mais 3 vezes quadrado do primeiro pelo segundo mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo mais o cubo do segundo. Beleza? Isso aqui é para você botar na caixolazinha mesmo, tranquilo? Vamos lá então, propriedade 5. O que a gente vai ter nessa propriedade 5? É o cubo da diferença de dois termos. Aí nós vamos aplicar a propriedade aqui, vai ficar o seguinte, ó. Cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Beleza, pessoal? Outra coisa que acontece aqui, que é diferente, para a gente não confundir, ó, aqui eu tenho o cubo da soma e o cubo da diferença. Eu também posso ter a diferença de dois cubos e a soma de dois cubos, beleza? Que é algo totalmente diferente dessa distribuição, ó. Veja só, propriedade 6 eu vou chamar aqui, ó, de soma de dois cubos, ó. A ao cubo mais B ao cubo. Como vai ficar essa soma A ao cubo mais B ao cubo? A gente resolve ela assim, ó. Ela é um produto desse tipo, A mais B, que multiplica A ao quadrado menos AB mais B ao quadrado, certinho? Aí aqui, ó, eu tenho também a diferença de dois cubos na propriedade 7, que é A ao cubo menos B ao cubo. Como fica aqui? A ao cubo menos B ao cubo, essa é a diferença de dois cubos, tranquilo? Não é cubo da diferença, veja que é diferente essa fala. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar A menos B, que multiplica quadrado do primeiro mais primeiro pelo segundo mais quadrado do segundo. Tranquilo, pessoal? Lembrar aí dessas propriedades. Tem outra também que é importante, que é esse aqui, ó. Quadrado de um trinômio, propriedade 8. Bota aí na mente. Quadrado de um trinômio é isso aqui, ó. Se eu tiver A, vou fazer aqui pequenininho para poder caber no quadro. A mais B mais C ao quadrado. O que a gente vai ter aqui, ó, pessoal? Presta atenção. Se eu tiver A mais B mais C ao quadrado, eu vou ter o seguinte, ó. Quadrado do primeiro mais quadrado do segundo mais quadrado do terceiro, certo? Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais 2 vezes o primeiro pelo terceiro, mais 2 vezes o segundo pelo terceiro. Tranquilo? Deu para pegar aí a informação? Então, é o que a gente vai ter aqui, ó. Vou pôr aí no quadro, vamos colocar aqui menorzinho. A ao quadrado, quadrado do primeiro, ó, mais o quadrado do segundo, mais o quadrado do terceiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais 2 vezes o primeiro pelo terceiro, mais 2 vezes o segundo pelo terceiro. Essas são as nossas propriedades dos produtos notáveis, tranquilo? É bom a gente relembrar cada uma e saber aplicar, ver a diferença, ó. Cuidado que eu quero que vocês tenham é esse, ó. Já coloquei aqui no primeiro caso. A ao quadrado menos B ao quadrado é diferente do quadrado de A menos B, certo? Para mim não me perder na hora de estar resolvendo os meus problemas. Beleza, pessoal? Não tem errado nisso aí não, tranquilo? E aqui também, ó, eu tenho que ter esse devido cuidado. Qual? Eu vou até anotar aqui de vermelho, ó. Cuidado. Qual é o cuidado que eu tenho que ter aqui, professor? É esse, ó. Veja só. Eu tenho aqui uma soma de dois cubos, ó. Veja. A ao cubo mais B ao cubo é diferente de quem? De A mais B
ao cubo e A ao cubo menos B ao cubo é diferente de A menos B ao cubo. Beleza? Então, agende isso aí na mente, na memória, para você não se perder. Nós iremos resolver alguns exemplos, fazer alguns exemplos aplicando essas propriedades. Então, eu tenho que ter cada um aqui, ó, na memóriazinha. Beleza, pessoal? Vamos lá, então, ó. Quadrado da diferença. Tá onde? Tá aqui, ó, quadrado da diferença. Diferença de dois quadrados, tá aqui. Quadrado da soma. Cubo da soma, cubo da diferença, soma de cubo, diferença de cubo. Beleza? A fala é essa, matematicamente correta. Vamos ver aqui algum exemplo para a gente praticar abordando essas propriedades, certinho? Vamos lá, ó. Primeiro, simplifique a expressão. Essa aqui, ó. X ao quadrado menos y ao quadrado mais 2x menos 2y que multiplica, sobre x ao quadrado menos y ao quadrado. Como é que eu vou simplificar essa expressão, pessoal? Para eu simplificar essa expressão, eu vou fazer uso de tudo aquilo que eu já falei, de algumas propriedades dos produtos notáveis, que é importante, beleza? Para a gente fazer essa aplicação dentro do exercício proposto. Então vamos lá, ó. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho aqui o quadrado da diferença ou tenho a diferença de dois quadrados? Eu tenho a diferença de dois quadrados, x e y. Tranquilo, ó? Aqui embaixo a mesma coisa. Então eu vou resolver assim, ó. Aqui em cima eu já vou simplificar colocando o resultado dessa diferença de dois quadrados. X ao quadrado menos y ao quadrado, eu posso escrever assim, ó. X mais y que multiplica x menos y, não é isso? Mais esse 2 é fator comum, ó. Certinho? Eu posso colocar ele para onde? Para evidência. Então fica 2 que multiplica x menos y. Beleza, galera? Agora aqui, ó. Mesma coisa. Quadrado. A diferença? Não. Diferença de dois quadrados. Então aqui embaixo vai ficar x mais y que multiplica x menos y. Agora, beleza, ó, presta atenção. Outra coisa que a gente vai aplicar aqui, ó. Esse x menos y e esse x menos y que está do outro lado, ele vai cancelar com esse, ó. Certinho? Professor, como é que isso aí é possível? É possível, pessoal, porque eu tenho algo desse tipo aqui, ó. Deixa eu apagar para vocês entenderem. O que eu estou fazendo aqui? Olha só, por que isso é possível? É possível porque eu tenho algo mais ou menos assim, ó. É como se eu tivesse AB mais BC sobre B. Certo? Aí, ó, isso aqui tem um único denominador, né, ó? Sobre, vou colocar aqui, digamos que um D. DB. Veja que o B está aqui, ó, presente. Nesse fator e nesse aqui de baixo. Então, é como se eu tivesse, ó, separando essas frações. É como se eu tivesse AB por DB mais BC por DB, ó. Aí esse B com esse B cancela, esse com esse cancela. Só que o de baixo aqui é o mesmo, eu só separei. Então eu posso fazer esse corte sempre que for uma soma. Porque quando é um produto, o que é que a gente faz? Quando é um produto, a gente só cancela um, não é isso? Mas tendo uma soma no meio e tendo fatores iguais em ambos os lados das parcelas, eu posso cancelar
de forma igual. Beleza? Então vamos dar continuidade aqui na nossa questão. Ela vai ficar assim, ó. Vai ficar igual x mais y, certo? Mais 2 sobre x mais y. Tranquilo? Tá aí a nossa questão de forma simplificada. Beleza, galera? Então, ó, na nossa aula de hoje nós abordamos aí esse conteúdo que é fatoração em produtos notáveis. Na próxima aula nós iremos falar sobre racionalização de denominadores, certo? Então me acompanhem aí e não percam as próximas aulas, tá certo? Valeu, aquele abraço, tamo junto.